nós já podemos iniciar, então. Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos, em especial ao Dr. Gustavo, por ter aceito o convite para a nossa quarta sessão do Pharmacy Hour. Meu nome é Gabriela Jimenez e eu sou a atual Paro RPO e irei moderar a palestra de hoje. O projeto Pharmacy Hour tem de trazer a cada mês palestras ou webinars sobre cada um dos departamentos, como humanitário, saúde pública, desenvolvimento profissional e educação farmacêutica, para que os estudantes de farmácia recém-formados possam se interessar pelos departamentos e quererem participar da próxima gestão, bem como trazer conhecimento sobre essas áreas, para que as pessoas queiram trabalhar, exercer essa função, ou saberem como explicar para as outras pessoas que não são da área a necessidade, função e responsabilidade do farmacêutico, tornando assim os nossos membros melhores profissionais. Lembrando a todos que este webinar ficará gravado, caso vocês queiram assistir novamente, para que mais pessoas tenham acesso ao material. Além disso, durante a palestra será realizado e disponibilizado, né, um link de registro de presença de vocês para poder ser enviado um certificado dentro de alguns dias. E durante a palestra, vocês podem fazer algumas perguntas no chat, que serão respondidas no final do webinar. Ou, se vocês quiserem, no final do webinar, vocês podem também abrir o microfone e realizar as perguntas. Bom, nosso tema de hoje é saúde pública, cuidados farmacêuticos para idosos, farmácia hospitalar. E o nosso palestrante é o Dr. Gustavo Alves. O Dr. Gustavo Alves dos Santos é farmacêutico bioquímico formado pela Unip, a Universidade Paulista, doutor em biotecnologia, mestre em farmácia, pós-doutor em anatomia e cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP de Ribeirão Preto, fez neurobiologia na Universidade de Chicago, farmácia clínica na Universidade Central da Flórida, nos Estados Unidos, e farmácia hospitalar no Hospital Necker de Paris, França, e também é pós-graduado em farmácia hospitalar pela Faculdade Oswaldo Cruz. É professor da Faculdade de Medicina de São Leopoldo, Mandique de Araras, São Paulo, e faculdades como a Oswaldo Cruz, em São Paulo também. Coordenador do Grupo Técnico de Atenção Farmacêutica ao Idoso e Grupo Técnico de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Membro da Alzheimer Association International e membro da American Society of Health System Pharmacy. Diretor e cientista na Gus Pharma Health, Brain and Life, e possui sólida experiência em farmácia clínica hospitalar, pesquisador em neurociência e autor de livros no segmento de farmácia e Alzheimer. Um excelente currículo. Obrigada novamente pela presença de todos e eu passo a palavra para o nosso palestrante. Obrigado, Gabriele. Gostaria de saber se você me ouve bem, aí está ok o microfone. Gostaria de agradecer à International Pharmaceutical Students Federation pelo convite. Um grande prazer, um grande privilégio poder falar para vocês aqui. Me sinto realmente muito contente quando existe essa oportunidade e tratar de um tema que tem sido interesse cada vez mais de todos nós, profissionais de saúde, e também de todas as organizações governamentais, enfim, quando tratamos da questão do idoso e especificamente da atuação do farmacêutico para essa população. Eu vou pedir agora autorização para colocar aqui algumas imagens. Se você puder liberar para mim aí o acesso aqui, eu vou colocar aqui umas imagens. Só um segundo que a gente já está colocando o senhor. Então, enquanto a gente aguarda, nós vamos tratar de alguns assuntos bem interessantes, que vão desde o envelhecimento, a epidemiologia, fatores associados ao envelhecimento, ao idoso senil, ao idoso com o chamado envelhecimento fisiológico natural, e, obviamente, que tratar também dos medicamentos, as peculiaridades que esses medicamentos podem apresentar quando a gente trata de uma pessoa após os 60 anos para nós aqui no Brasil, e para vocês que estão em outros países, isso vai depender muito da questão socioeconômica, já que podem haver variações do que é o idoso nos Estados Unidos, o que é o idoso no Canadá, na Europa, em países subdesenvolvidos também. E, enfim, acho que é uma oportunidade, conforme a Gabriele disse, fiquem à vontade para perguntar, escrever, a gente vai respondendo. Acho que é melhor depois responder no final, né, Gabriele? Conforme vai andando aqui, não há necessidade. Pode ser sim. Muito bom. Então, estamos aí no aguardo da liberação. Eu já solicitei para o nosso presidente Hugo colocar
Eu só estou esperando ele passar para o senhor. Tranquilo, a gente aguarda aqui. O papel do farmacêutico ao idoso, ele é um papel que vem se tornando muito importante, embora a gente perceba eu não diria uma limitação, mas a gente percebe um déficit em relação a tanto a quantidade quanto a qualificação também, e isso acaba também se disseminando em outras categorias profissionais. A gente ressente a atuação de outros profissionais de saúde junto à população idosa, e é uma população que cresce exponencialmente em todos os países do mundo. Então, acho que oportunidades como essa que você nos dá aqui, que você me dá, são para a gente intensificar, para a gente ressaltar a importância do trabalho junto à população idosa, o que a gente pode ter de diferenciação com relação a isso, nos resultados de políticas de saúde, no resultado, eu costumo dizer que até mesmo uma mudança de cenário da indústria farmacêutica, já que nós trabalhamos de maneira preponderante ainda com modelos de medicamentos que não são especificamente desenvolvidos para a população idosa, então a gente precisa ficar adequando muito remédio, doses, etc. Então, acho que é um movimento que, de maneira bastante natural, ele acaba impulsionando todas essas ações, né, dos profissionais de saúde e também da própria indústria. Vamos continuar aqui no aguardo da liberação do nosso sinal, para a gente poder colocar aqui os materiais e discorrer com o tema com mais tranquilidade. Fico aí aguardando você liberar para mim aí, Gabriel. Então, eu já solicitei, mas ele não está me respondendo. Então, se o senhor quiser me enviar por e-mail, eu posso compartilhar. Que eu não sei quando que ele vai ver a minha mensagem. Claro, deixa eu fechar aqui, então. E eu peço desculpa por isso, viu? Não é algo comum de se acontecer. Deu certo o envio? Não abriu ainda, não liberou ainda não, né? Ele não liberou aí ainda não. Não, é que é mais fácil o senhor me enviar por e-mail mesmo, porque eu acho que ele não deve estar me ouvindo, às vezes tem um problema no computador. Eu já liguei para ele também, mas não houve resposta. Aí por e-mail, com o senhor me compartilhando, eu consigo compartilhar. Pronto, te enviei. Agora liberou aqui. Agora não precisa, já liberou aqui o acesso. Acho que ele viu a sua mensagem. Uhum. Acho que ele viu a minha mensagem. É que agora eu preciso abrir o arquivo de novo aqui. Se me dá só um minuto, que eu preciso ir lá onde estava. Sem problemas. Demorou um pouquinho para ele ver a mensagem. Aí, né, a gente tenta resolver de outras maneiras, né? Imprevistos acontecem, ainda mais nesse mundo digital, né? Mas eu peço, né, obrigada pela paciência de todos os participantes também. Problemas técnicos acontecem. Bom, então gostaria de agradecer a oportunidade, como eu disse, falando sobre o papel do farmacêutico no cuidado do idoso. A gente fez aqui uma breve introdução do assunto. Eu vou fechar minha imagem, porque assim carrega menos a internet aqui, tá? Vocês ficam só com a apresentação aí, depois eu abro no final. Vamos lá. Os deuses da internet nos ajudem aqui. Bom, eu declaro não ter nenhum conflito de interesse com os assuntos que eu vou abordar aqui, seja em situações onde eu possa, de alguma forma, fazer alguma crítica a algum medicamento, ou a indústria farmacêutica como um todo, ou também em algum elogio, alguma coisa que possa ser colocada de positivo. Claro, tem muitas coisas positivas, mas sempre quando faço apresentações nacionais ou internacionais, eu faço questão de declarar não ter nenhum conflito de interesse. A gente vai falar do idoso, uma população que até pouco tempo atrás era colocada como pacientes especiais. Se você consultar qualquer livro de farmacologia, Goodman-Gilman, Katsung, Mosby, Golan, Hang Dale, você vai ver ainda o idoso como um paciente especial
portanto, com adequações posológicas, como eu disse anteriormente, porque ele traz características fisiológicas que nós vamos descrever algumas aqui, bastante diferentes de um indivíduo na fase adulta ou de um indivíduo adolescente. Geralmente, esses opostos, né, o idoso e as crianças, os lactentes, eles apresentam características que acabam posicionando-os como pacientes especiais. Bom, a população idosa em crescimento exponencial no mundo inteiro. Nós temos dados que reforçam bastante essa questão. Eu não vou colocar essa problemática, porque depende muito de como a gente se prepara ou como a gente vai se preparar para tratar dessas pessoas idosas. Eu digo tratar no sentido de como indivíduos da sociedade que passam a ter acesso cada vez mais frequente a aparelhos de saúde, a direitos como cidadãos e, claro que uma representatividade cada vez maior também nas populações. Estima-se que em 2050 a população idosa vai representar 21% da população mundial. A gente está falando aí num número aproximado de 1,5 bilhões de pessoas idosas. Se o mundo vai ter, em média, acredita-se que ele vai ter alguma coisa perto de 8 bilhões de habitantes, então a gente vai chegar a um número, por exemplo, 10% da população do mundo vai ter acima de 65 anos. Daqui a pouco eu vou mostrar uma estatística que vai apresentar um comparativo da população idosa, por exemplo, em relação à população adolescente ou de 0 a 4 anos. Só para se ter uma ideia, quando a gente pensa em população idosa, por exemplo, a gente acaba pensando nas principais doenças, e dentre elas demências. O que vai ser gasto para tratamento das demências em idosos lá em 2050 vai ser mais do que o faturamento de empresas como a Apple, empresas como a Google, ou seja, é um produto interno bruto no tratamento somente com as demências. Acho que é bem importante a gente ressaltar isso aqui. Esse aqui é o top 10 de 2020 das 10 companhias farmacêuticas no mundo inteiro. A Roche primeiro, a Pfizer, seguida da Johnson, a Merck Sharp & Dohme, o Novartis. A gente vê o surgimento da AbbVie, o fortalecimento de marcas como a AbbVie, o grupo Takeda, a Amgen, 10º colocado, laboratórios que até para nós aqui no Brasil ainda não tem assim uma fatia de mercado tão grande, mas o objetivo de mostrar esses 10 grandes laboratórios é porque muitos, ou a maioria deles, não tem ainda um direcionamento de mercado específico para idoso. Então, o crescimento dessas empresas farmacêuticas ele é importante, mas ele não traz um produto ou produtos específicos para idoso. Só para deixar claro que a indústria farmacêutica é a 4ª maior indústria de bens de consumo do mundo, somente atrás do tráfico internacional de entorpecentes, infelizmente, da indústria do petróleo, haja vista aí o preço do barril, com tudo isso que a gente atravessa nesse momento, e também com a indústria bélica. 4ª maior indústria de bens de consumo é a indústria farmacêutica, muito à frente da indústria alimentícia ou da indústria automobilística. A gente fala em alguma coisa perto de 2,3 trilhões de dólares de movimentação financeira, mas nada ainda especificamente voltado para o idoso. Esse é um trabalho que foi feito lá nos Estados Unidos, que apresenta os grandes desafios, né, que nós temos para a farmacoterapia em idosos. Dentre eles, a gente pode colocar como isso que eu acabei de falar, a disponibilidade de novas drogas para a população idosa, que ainda se ressente de um número importante de lançamentos. Nós vamos entrar aí por volta de 2024, 2025, na terceira revolução farmacológica. Há 2 anos eu escrevi um editorial para uma revista americana, Drugs, Deliveries and Therapeutics, falando sobre a terceira revolução farmacológica, e essa terceira revolução vai trazer os chamados biosimilares, os anticorpos monoclonais, os nanofármacos, e aí espera-se que haja uma referência maior aos medicamentos para pessoas idosas, ou hajam lançamentos mais voltados para essa população. O FDA cada vez maior o número de off-labels, isso também tem uma reverberação
para a população idosa, porque a gente fala de doenças crônicas, as formulações farmacêuticas com essas adequações para a população geriátrica, haja vista, por exemplo, medicamento, antigamente, até pouco tempo atrás, a gente falava no medicamento por sonda, agora a gente fala em medicamentos que são adequados para uma população idosa, com as doses, por exemplo. Uma preocupação cada vez maior com as interações medicamentosas, que passam a ter um impacto clínico importante, principalmente os idosos hospitalizados. O uso cada vez maior de nutracêuticos, a popularização dos nutracêuticos, as comorbidades também associadas às principais doenças dos idosos, a polifarmácia, a gente sempre bateu na tecla da polifarmácia quantitativa, 5 medicamentos ou mais, mas aí a gente passa a se preocupar com a polifarmácia qualitativa, e aí eu chamo a atenção para o critério de Beers, START também, mas principalmente Beers. Nossa preocupação a adesão ao uso dos medicamentos, esse compliance, uma palavra que não tem uma tradução tão ao pé da letra português, mas o compliance, a adesão aos medicamentos, o idoso é um desafio muito grande nosso para o idoso aderir aos tratamentos, e também os efeitos do envelhecimento frente ao efeito dos medicamentos, e a gente vai tratar disso daqui a pouquinho aqui. E o custo dos medicamentos, e aí você tem cada vez mais a necessidade de avaliação farmacoeconômica para se verificar a viabilidade econômica, se é que a gente pode falar num termo um pouco mais assim simples, em relação ao uso desses medicamentos. Também o relato de as admissões hospitalares fortemente vinculadas com as reações adversas, com as falhas relacionadas ao uso do medicamento de maneira correta e também os erros no uso do medicamento, os erros na forma de usar o medicamento, que também trazem uma grande preocupação para todos nós aqui no Brasil. Eu tenho certeza que isso também impacta para o mundo inteiro, embora daqui a pouco vou mostrar um trabalho que retrata como a questão da formação educacional pode trazer um impacto também no uso do medicamento, no uso correto. Essa foto aqui, para quem é do Brasil, e mesmo para você que é de outro país, claro, você está vendo aí o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Essa foto é do dia 19 de novembro de 1969, lá no estádio Mário Filho, no Maracanã, no jogo Santos e Vasco da Gama, onde lá por volta dos 32 minutos do segundo tempo, o Pelé sofre um pênalti do zagueiro Fernando do Vasco da Gama. Você fala, poxa, Gustavo, mas o que isso tem a ver aqui com a atuação do farmacêutico no envelhecimento? Vamos lá. O Pelé, quando faz o milésimo gol, então aí a cena, logo após o milésimo gol, ele vai até o centro do gramado, a imprensa do mundo inteiro invade o gramado, ele ergue a bola ali, e ali ele diz a frase que ficou eternizada, né? Ajude as criancinhas que precisam de pouco de quem tem muito. E aí ele complementa, o Brasil precisa cuidar das suas criancinhas. E por que o Pelé diz isso lá em 19/11/69? Porque naquele momento a pirâmide populacional brasileira, tal como grande parte do mundo, era uma pirâmide no formato de um triângulo, onde a base da população era formada por jovens, adolescentes, e o pico, lá, a pequena porção, era formada por idosos. Então, a base por adolescentes e por jovens adultos e também pelas crianças, e o pico dessa pirâmide, os idosos, que representavam muito pouco. Os últimos levantamentos, 2018, por exemplo, nos apresenta isso. Você vê uma pirâmide, não é mais uma pirâmide, né? Um formato totalmente alterado, onde a base da pirâmide já não é mais formada por jovens e adolescentes. Você vê um grande crescimento da população idosa. Poucos minutos antes de começar aqui a apresentação, fiz questão de mostrar um dado bem atual, né? A população brasileira, no dia 24 de março de 2022, hoje, é de 214 milhões de pessoas, 214, 390, 442. Obviamente que depois que a gente iniciou a palestra, foram nascendo outras pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é que desse total, aproximadamente 30 milhões são idosos. Então, veja que esse percentual que hoje já ultrapassa 14,5%, 15% da população brasileira é formada por idosos. O Brasil é um país envelhecido. O Brasil é um país que ele tem um alto percentual de idosos em comparação com a população geral, e isso não é diferente do resto do mundo. Nós envelhecemos, mas nós atingimos expectativas de vida cada vez maiores, comparados, por exemplo, com a era cristã,
onde a expectativa é de 30 anos, início do século XX era de 42 anos, depois nos anos 70 subiu para 62, e hoje nós, por exemplo, no Brasil, temos uma expectativa de vida por volta de aqui 75,8 anos, com as mulheres vivendo em média 6 anos a mais do que os homens. Só para ter uma ideia, no mesmo Brasil, no estado do Maranhão, a expectativa de vida é de 69 anos, e no estado de Santa Catarina, de 79 anos. No mesmo país, você tem uma variação de 10 anos, claro, devido à questão socioeconômica, acesso à saúde, qualidade de vida, etc. Então, o Brasil ele atingiu essa maturidade, esse envelhecimento, tal como outros países do mundo, mas num período muito curto. Nós atingimos esse envelhecimento populacional em 42 anos, aproximadamente, enquanto países europeus levaram 110, 120, 115, 120 anos para se tornarem envelhecidos. E isso, então, consegue nos mostrar um pouquinho, nos dar já a ideia dos problemas que a gente enfrenta no Brasil com relação a essa velocidade, esse crescimento tão rápido da população mais idosa. Um dado muito importante e que acaba escancarando as dificuldades que a gente tem, embora o Brasil tenha o Estatuto do Idoso, a Lei do Idoso, enfim, marcos regulatórios, mas a gente ainda carece de políticas públicas ou de iniciativas públicas, já que políticas a gente até tem, essas que eu acabei de citar, que reforcem essa atenção ao idoso. O aspecto privado talvez consiga se sair um pouquinho melhor, até pela questão mercadológica daquilo que ele busca, que é o atendimento à população idosa. A expectativa de vida ao nascer, como eu disse, o Brasil, 75,8, as mulheres vivendo 6 anos em média, 7 anos quase a mais do que os homens. A Suécia, a expectativa de vida é de 81 anos, você tem países hoje que a expectativa já chega perto dos 90. Um outro dado também bem interessante, o número de nascidos por mulher. Veja que nos anos 40, quando a gente começou a tabular isso, eram 6,2 nascimentos por mulher, 2006, 2, é muito comum, se você perguntar para a sua família, você vai ver que era muito comum ter 5, 6, 4 irmãos, e hoje o normal são 2 filhos, embora em 2020 esse número já tenha caído para 1,2. Então, hoje as famílias têm em média 1,2 filhos, uma média de 1 filho para cada família. Obviamente que isso faz com que nós tenhamos menor número de nascimentos e cada vez um percentual maior de pessoas idosas. Por isso, o crescimento da faixa populacional do idoso em comparação com outras faixas etárias. Isso aqui é o Yuval Harari, vocês conhecem Homo sapiens, Homo Deus, 21 Lessons for the Century 21, que é as 21 lições para o século XXI, e ele afirma nessa publicação que em 2016 estavam nascendo as pessoas que iam viver 120 anos. Então, sabe-se lá se daqui a aproximadamente 110 anos hoje, nós teremos a expectativa de vida por volta de 120 anos. É muito provável, né? Hoje você vai ao supermercado, compra um alimento enriquecido com ômega 3, com ômega 6, você compra o alimento com menos gordura transgênica, você tem a presença dos alimentos naturais ou saudáveis, as recomendações para se evitar o fumo. Hoje o número de pessoas que fumam é muito menor, embora ainda existam pessoas que fumem, né? Que mais? O acesso à saúde, a medicina evoluindo bastante, a imagem, os recursos de imagem cada vez mais tecnologicamente mais avançados, o próprio medicamento também com um alto grau de resolutividade. Lembrem que antes dos anos 50, século XX, as pessoas morriam por infecções, e aí surge o antibiótico, enfim. Então, isso leva as pessoas a viverem muito mais tempo. Olha que dado interessante, você que está me assistindo aí agora, né? Veja que lá por volta de novembro de 19, pouquinho antes do surgimento do SARS-CoV-2, né, 31 de dezembro de 2012 em Wuhan, na China, mas lá em novembro de 19 foi a primeira vez na história da humanidade que nós tivemos um número maior de idosos do que de crianças a 0 a 4 anos. Então, a partir de outubro de 19 para cá, a gente passa a ter mais idoso do que criança de 0 a 4 anos. E lá por volta de 2075, daqui a alguns anos, nós teremos mais idosos do que adolescentes no mundo inteiro. Então, um número acho que bem interessante para você aí.
Bom, eu falava agora há pouco do número de nascidos por mulher, né? E também lembrar que, pelo fato das mulheres viverem mais do que os homens, você tem hoje, o último dado de 2020, para cada 100 mulheres entre 65 e 69 anos, você tem apenas 78 homens. Depois, para cada 100 mulheres entre 75 a 79, 66 homens. E olha só, para cada 100 mulheres com 80 anos ou mais, apenas 51 homens. Então, é um dado bem interessante e que nos move à reflexão de políticas públicas, mercado, acesso, quer dizer, uma série de coisas que você precisa pensar para esse número maior de idosos e para esse número maior também de mulheres idosas. Olha que dado interessante, em 2030, 21% da população será idosos no Brasil, daqui a pouco tempo, né? E 2,7% da população vai corresponder a 5,5 milhões de brasileiros com mais de 80 anos. Tá? Então, esse é um outro dado também muito importante. Né? Portanto, é o efeito baby boom. Né? Nós falávamos no baby boomer, na época lá do surgimento da pílula anticoncepcional, agora a gente fala no baby boom, que é esse efeito relacionado ao surgimento de tantos idosos, lá em 2050, será cerca de 21%, um quinto da população mundial. O que é o idoso? O idoso, a pessoa idosa, para nós no Brasil, até esse momento, é o indivíduo com 60 anos ou mais. Em países desenvolvidos, é o indivíduo que vai ter 65 anos ou mais. Esse gapzinho de 5 anos, que parece pouco, mas ele está ligado ao acesso à educação, ele está ligado a condições de moradia, saneamento básico. Ontem, né, Dia Mundial da Água aqui no Brasil, aliás, na terça-feira, foi anunciado que nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto nas suas casas. É quase metade da população. É um número muito grande. E isso reflete o nível educacional. Uma colega pesquisadora aqui do Brasil fez um trabalho muito importante, agora há poucos meses aqui na USP, a Cláudia Suemoto, e ela nos mostra que nós temos a média de estudo de um idoso no Brasil de 4 anos. Enquanto que em países nórdicos, países Dinamarca, Noruega, Finlândia, Holanda, esse número chega a 14 anos. Então, em média, um idoso brasileiro estudou na sua vida 4 anos, enquanto que um idoso num país desenvolvido, esse que eu acabei de citar, estudou 14 anos. É muita diferença. E isso faz muita diferença para a qualidade de vida, aquilo que a gente chama de reserva cognitiva, aquela blindagem do cérebro contra demências. Então, é uma série de resultados muito importante. Isso aqui é um panfleto, um material muito interessante da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e ele traz aqui para nós a contextualização do idoso. Os idosos, eles são diferentes. Você tem idosos... E o que marca essa diferença? Você tem idosos com funcionalidades diferentes. A grande característica que diz respeito ao envelhecimento é o grau de autonomia e independência de um idoso. Isso reflete diretamente na sua funcionalidade, ou seja, na capacidade dele administrar a sua própria vida, dele resolver os seus problemas, dele simplesmente escovar os dentes, ou ele se alimentar, ou ele abrir a fechadura da casa, ou ele ir ao banco, ou, se bem que hoje em dia pouco se vai ao banco, mas ele resolver os seus problemas financeiros, dele até usar o aplicativo do celular, sabe-se lá, e de repente você tem idosos com uma idade mais avançada que conseguem ter esse grau de independência e outros com uma idade menor que não conseguem. Então, não dá para a gente estabelecer de uma maneira cartesiana que dos 60 aos 65 o grau de funcionalidade vai ser X, dos 65 aos 75 vai ser Y. A gente não tem essa coisa matemática tão simples, né? Por isso esse material do OMS eu achei bem importante de mostrar aqui para ilustrar as nossas discussões. O idoso é um paciente especial. Esse é um material que foi um trabalho feito em Belo Horizonte, aqui no Brasil, e um dos dados que eles levantaram, olha lá, pacientes com no máximo 4 anos de educação têm nível de incompreensão acentuado, se comparados com aqueles que estudaram mais de 4 anos. E essa incompreensão para uso do medicamento, trazendo para a seara da saúde e do farmacêutico, ela está relacionada ao reconhecimento da dose correta, da indicação correta desse medicamento, da frequência, quando que ele deve tomar, se é perto da refeição ou das refeições, se tem que ser em jejum, se é um jejum absoluto, se pode tomar perto de outro remédio ou não, é questão da interação medicamentosa, se há alguma precaução
pode dirigir, pode operar alguma máquina, ele pode ter o risco de uma alteração do eixo extrapiramidal, levando à queda, ele pode ter alguma alteração, algum sintoma gástrico, enfim, os efeitos colaterais também. Então, eu acho que são informações bem importantes e que acho que você entendeu, né? Quanto maior é o nível educacional, fica mais fácil para ele compreender o uso certo de um medicamento. A gente está falando aqui do medicamento prescrito, não estou falando nem da automedicação, que aí é pior ainda, né? A crença de que o medicamento natural não faz mal, de que ele pode tomar porque é fitoterápico. E, claro, fitoterápicos são medicamentos muito importantes, trazem resultados magníficos, mas são medicamentos também. Então, deve haver um critério, um rigor com relação a isso. O envelhecimento populacional, nós já falamos, esse crescimento exponencial da população, e isso as pessoas estão vivendo cada vez mais, porque há um controle da natalidade, há uma maior expectativa de vida, a própria urbanização, eu já citei aqui os fatores ligados à industrialização, maior renda, ainda que a gente tenha problemas no Brasil ou em outros países em desenvolvimento, ou até países subdesenvolvidos da má distribuição de renda, mas os modelos estatais, de alguma forma, conseguem provisionar esse acesso à saúde e alimentação. Eu disse de alguma forma, não de maneira... a gente não pode dizer que de maneira... não há como uma cobertura 100% disso. Nós temos um menor índice de mortalidade por doença infecto-parasitária e mais uma maior presença de doença crônico-degenerativa. Se a gente colocar o ranking das 10 maiores top 10 de doenças de mortes no mundo, nós ainda temos lá o stroke, né? Nós temos o infarto, nós temos o AVC, nós temos as road injuries, né? Que são as mortes nas estradas, nós temos as doenças pulmonares, tínhamos a AIDS, que saiu do top 10, felizmente, o Alzheimer entrou em 5º lugar, um último dado agora dos Estados Unidos, no começo desse ano, posiciona o Alzheimer como 4ª causa de morte, era a 6ª causa de morte até antes da pandemia, lembrando que lá nos Estados Unidos mata mais do câncer de mama e próstata se somados, né? O envelhecimento individual, não confundir, né, envelhecimento individual com envelhecimento populacional. O envelhecimento individual diz respeito a fatores fisiológicos que estão ligados à própria questão da nossa sobrevivência. Lembra que o Charles Darwin falava que o ser humano, uma máquina que foi criada para viver 30 anos, mas mal sabia Darwin que iria surgir o captopril, que surgiria a rivastigmina, que surgiria a hidroclorotiazida, que surgiria até mesofloxetina, por que não? Enfim, então todos esses fatores eles fazem com que as pessoas vivam mais do que surgiria a metformina, a insulina e etc, etc, né? O envelhecimento é um processo inexorável, dinâmico e irreversível. Então, há uma discussão na bioética se a gente passa a envelhecer a partir do momento da fecundação, ou só quando a gente nasce, ou se após os 30 anos, quando as funções acabam não atingindo mais aquele nível de homeostase. É uma discussão, mas, sem dúvida, que o envelhecimento ele é irreversível. E aí esse envelhecimento pode ser de maneira senescente, que é esse envelhecimento fisiológico, ou a senilidade, quando ele vem acompanhado de afecções, né, que podem acometer os indivíduos. Eu gosto de mostrar esse quadro de uma maneira bem dinâmica. Você que está me assistindo, se você tem 30 anos ou menos, e pode ser considerado em estado rígido, não faz uso de nenhuma droga, não fuma, não bebe em excesso, porque quando você fala não bebe, o indivíduo de repente toma uma taça de vinho no jantar, ou ele toma uma cerveja no fim de semana, enfim, você tem 100% da velocidade de condução nervosa. Quando você completa 60 anos ou 80, aos 60 anos você perde 4% dessa performance, então você tem 96%. Quando você tem 80, você perde 12%, você atinge 88% da performance. Alguém pode falar, poxa, Gustavo, mas aos 60 anos eu perdi só 4%, eu tenho 96% da velocidade de condução nervosa, e aí nós vamos lembrar dos números trazidos inicialmente pela doutora Suzana Herculano Russell, federal do Rio de Janeiro, 2009, quase ganhou o prêmio Nobel, 86 bilhões de neurônios na região cortical, realizando 1,5 vezes 10 a 14 de sinapse, isso dá o exponencial 114 tri de sinapse, cada neurônio se ligando a outro neurônio, ou a mais 2, ou até mais 10 mil neurônios,
se a gente pensar em neurônio colinérgico, então imagina, se eu perder 4% de sinapse, faz a conta aí, 114 tri de sinapse menos 4%, eu estou falando aí de quase 6 trilhões de sinapses, né? 5 trilhões é muita coisa. Então, essa perda de 4% é importante. Se você olhar um pouquinho ali embaixo na função renal, uma pessoa com 80 anos, ela perde 39% da função renal. E aí você vai lembrar que o aparelho renal não é só para o equilíbrio líquido-eletrolítico, aliás, não é nem só, é muito importante, mas também para a eliminação de xenobióticos. Então, isso traz um impacto muito importante para o idoso. O idoso, ele é um desidratado crônico. Por quê? Porque o idoso tem uma supressão, ele tem uma redução na expressão de 2 receptores que estão relacionados com o mecanismo da sede. Os osmorreceptores, que estão localizados no sistema nervoso central, e os barorreceptores, que estão localizados no endotélio. Então, é muito comum você ouvir do idoso, eu já tomei meu copinho de água hoje, aí foi lá e tomou meio copo de água para o dia inteiro, né? Enquanto, na verdade, ele deveria tomar 5 ou 6 copos de água o dia inteiro, pelo menos 1,5 litro a 2 litros por dia. E isso traz um impacto para a farmacoterapia. Por quê? Lembra que os compartimentos de água do organismo, lembrando lá da farmacocinética, então você tem o interstício, você tem o interior da célula, você tem a própria região cortical, o sistema nervoso central, que é formado por uma quantidade muito grande de água. Você tem a placenta, se for uma gestante. Então, quando eu tenho menos água, obviamente que eu tenho menos compartimento para a droga, para o medicamento estar alojado. Isso pode aumentar a toxicidade desse medicamento no nosso organismo, já que o grau de dissolução dele vai ser alterado. Isso é um dado bem importante para o idoso, né? O idoso tende a ter alteração do peso, com perda da massa magra e ganho de massa gorda, de gordura, e aí o que a gente tem? Quanto menos massa magra, quanto mais gordura, maior depósito de drogas, né? E aí a droga que é lipossolúvel vai ficar armazenada nesse tecido adiposo, pode alterar as concentrações plasmáticas dos medicamentos, pode alterar o efeito dos medicamentos. Acho que esse é um dado bem importante para todos aqui, né? Num quadro da farmacocinética, o idoso vai ter aumento do pH gástrico, ele vai ter redução da motilidade gastrointestinal, então ele vai ter redução da absorção de nutrientes, vitaminas, vai ter um estreitamento da superfície de absorção, então isso é muito importante, porque traz, por exemplo, o MCI, né, o Mild Cognitive Impairment, ou o DCL, declínio cognitivo leve, porque ele absorve menos B12, ele vai ter alteração da distribuição, como eu disse, porque ele vai ter redução da massa magra, aumento da massa gorda, menos água, ele vai ter redução da albumina plasmática, lembra que a principal proteína plasmática é a albumina, depois seguida da alfa-globulina, da transferrina, então ele vai ter alteração da concentração dos fármacos nos sítios de ligação das proteínas plasmáticas, isso pode trazer toxicidade, por ter menos albumina, ele vai ter redução do volume hepático, ele vai ter redução do fluxo sanguíneo renal, ou seja, ele vai ter uma alteração da taxa de filtração glomerular, isso é muito preocupante em relação ao idoso, em relação ao efeito dos medicamentos também. Eu coloquei alguns exemplos, benzodiazepínico, que vai ficar mais tempo no organismo, drogas com baixo índice terapêutico que não serão eliminadas, vamos lembrar as drogas de baixo índice terapêutico, oscarbazepina, carbonato de lítio, varfarina, digoxina, enfim, drogas que, ficando mais tempo no organismo, vão representar um maior risco para esse idoso. Quando a gente fala em geriátrico, né, a chamada síndromes eram 5, agora são 7, e aí eu faço questão de rapidamente lembrar da iatrogenia, da interferência do profissional de saúde na qualidade de vida do idoso, no uso de um medicamento, e você pode ter aí uma alteração de dose, um aprazamento posológico inadequado, uma interação medicamentosa, a instabilidade postural, o idoso é caidor, vou falar daqui a pouco nas quedas, a imobilidade, o idoso começa a perder a sua independência, a incontinência fecal urinária, a insuficiência familiar. O último censo do IBGE mostrou que 25% dos idosos no Brasil moram sós. E essa solidão, esse isolamento do idoso traz problemas secundários, serve até de gatilho para algumas doenças, até mesmo para as demências. A insuficiência comunicativa, ele fica embotado, ele fica isolado, ele não se relaciona com outras pessoas, e a insuficiência cognitiva, que traz
duas consequências, né? A consequência do aspecto do comportamento, então uma insuficiência psíquica, uma instabilidade psíquica, desculpa, e uma síndrome demencial. E aí, quando a gente pensa em demência, são mais de 100 demências, mais de 150 as reversíveis, as irreversíveis. Eu vou citar aqui as irreversíveis, que são mais de preocupação para o idoso: Lewy, frontotemporal, Alzheimer, demência de Parkinson, Huntington, um Creutzfeldt-Jakob, uma Mad-Cow, uma síndrome da vaca louca, enfim, há várias demências que a gente poderia lembrar aqui como importantes, né? A atuação do farmacêutico no idoso é uma necessidade social. E aí é o que eu dizia antes de começar a palestra: a importância do profissional farmacêutico se atentar para o papel que ele pode exercer, para a diferença que ele pode fazer no cuidado ao idoso. Claro que isso eu reverbero para o médico, para a enfermeira, para o enfermeiro, para o nutricionista, para o terapeuta ocupacional, para o psicólogo, para o assistente social, para o educador físico, para todos esses profissionais, mas principalmente aqui para o farmacêutico: monitoramento do uso de medicamentos, trabalhar em equipe, saber avaliar a farmacoterapia. Não é ir lá e olhar a interação medicamentosa, né? Quando eu bato nessa tecla farmacêutica, eles têm essa coisa da interação, né? Selecionar medicamentos e aí reconhecer aqueles que possam trazer mais eficácia e menos risco de toxicidade. Reconhecer as informações em prontuário muito específicas para o idoso: as afasias, as agesias, as agnosias, as apraxias, enfim. Prevenir, identificar e avaliar os incidentes, orientar os cuidadores. Os cuidadores dos idosos são profissionais altamente importantes e muito buscados hoje no mercado, e eles precisam ser orientados pelo farmacêutico quanto ao uso correto do medicamento, desde como acondicionar até como utilizar esse remédio, como que ele deve ser administrado. O remédio não é algo que você vai lá e simplesmente dá um copo de água, a pessoa toma e está resolvido. Tem especificidade quanto ao horário, quanto ao risco de uma reação adversa, a gente pode mitigar isso, a interação medicamentosa, enfim. A conciliação medicamentosa, quando esse idoso adentra um hospital ou uma instituição de longa permanência para idosos, então conciliar aquilo que ele traz de casa com aquilo que ele vai receber no hospital, para não haver duplicidade, e trabalhar em favor ao compliance, à adesão aos tratamentos. Por que essa nossa preocupação? O usuário principal de medicamentos são os idosos. Existem fatores pessoais, culturais do idoso quanto ao uso do medicamento. Uma coisa que nos preocupa muito no trabalho que nós fazemos junto ao idoso, muitas vezes aquela barreira que o idoso tem de achar que um remédio não vai fazer mais efeito, eu estou no fim da vida, isso não é importante para mim. Então, existem muitas crenças com relação a isso. A ideia de que medicamentos podem trazer mais risco do que benefício, porque ele vai ler na internet, porque ele vai ler a bula, e ele prefere não tomar o remédio, ele não recebe uma informação adequada, né? Os idosos são polimedicados, seja quantitativamente, como eu disse, ou qualitativamente. Eles são suscetíveis ao maior índice de reação adversa, eles têm redução da acuidade visual, eles têm redução da capacidade auditiva. Então, precisam ser orientados, precisa ser repetido algumas vezes, ou até o apoio do cuidador, do familiar, para que o uso do medicamento seja utilizado de maneira correta. As alterações fisiológicas que eu já citei, dependem de cuidadores. Aí tem um dado importante, né, gente? Eles se automedicam, porque ouvem no rádio, porque acessam a internet, porque o vizinho, alguém disse que é bom tomar ginkgo biloba. E quantas vezes eu não pego na prescrição do idoso, pós-AVC, pós-infarto, que faz uso de anticoagulante, e ele está tomando ginkgo biloba. E aí, se há uma interação medicamentosa grave, é ginkgo com anticoagulante, com varfarina, por exemplo, né? A necessidade da participação do farmacêutico na equipe multi, e aí eu já coloco a multigerontológica, e aquilo que nós citamos lá no segundo slide, né? A necessidade de maior número de investigações com relação a medicamentos voltados para pessoas idosas. Os idosos são caidores, de 30% a 60% dos idosos caem uma vez por ano. Esses episódios podem levar a problemas secundários, se associados também a morbidades que ele já tenha. E os fatores ligados a quedas vai desde
aquele tapetinho mal posicionado na sala, que é uma rampa de lançamento, o chinelo de dedo, que é muito perigoso, as mulheres caem mais do que os homens, a deficiência nutricional, remédios que promovem quedas, provocam quedas, como os diuréticos tiazídicos, os antidiabéticos orais, que podem provocar estados hipoglicêmicos, a própria condição clínica do idoso, que pode favorecer essa alteração do eixo, a hipotensão ortostática, também fatores dentro da casa dele, que eu citei agora anteriormente, o móvel baixo, esse tapetinho mal posicionado, o idoso cai muito no banheiro, né? O local que o idoso mais cai dentro de casa é no banheiro, então aquele suporte do lado do vaso sanitário é importante, aquele suporte dentro do box onde ele toma banho também, os corredores, ou se tiver escada com corrimão, e aquelas luzes que você pode colocar, que ajudam, elas acendem automaticamente quando o idoso, de repente, se levanta para urinar durante a noite, que é muito comum, tomar um copo de água. O farmacêutico vai atuar junto ao idoso nos hospitais, nas ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos, no próprio domicílio, no atendimento domiciliar, no atendimento à farmácia. Aí eu chamo a atenção que, no Brasil, as farmácias, a grande maioria não é preparada para atender idoso, elas têm aqueles espaços muito diminutos, né, muito curtos entre uma prateleira e outra, o idoso mal consegue transitar dentro da farmácia, não tem um lugar muitas vezes para ele se sentar, não é possível servir um copo de água, não tem uma rampa de acesso quando esse idoso usa uma cadeira de rodas, por exemplo, ele tem dificuldade de subir um degrau. Então, a gente também precisa prestar atenção nesse layout das farmácias no Brasil. E também atendimento nos ambulatórios. E os profissionais envolvidos, claro que além do próprio paciente, o idoso, que até um certo momento ele vai ter a plena consciência e entendimento das orientações, o cuidador e toda a equipe multiprofissional que eu já citei aqui anteriormente, né? A polifarmácia, acima de 5 medicamentos, ou a polifarmácia relacionada aos chamados medicamentos inapropriados para idosos, aí entra o critério de Beers. Eu vou pegar o exemplo de um medicamento muito comum que é usado pelo idoso, que é a escopolamina, que é um remédio anticolinérgico, que é usado para dor de estômago, e muitas vezes o idoso tem o hábito de tomar esse remédio antes de dormir, ou antes de jantar, ou antes da refeição da noite, para ele se sentir melhor, para ele não ter um desconforto gástrico. E a escopolamina, ela age em receptores colinérgicos do tipo muscarínicos, e quando ela faz bloqueio de colinérgico, ela atua como anticolinérgico. E a gente vai lembrar que o efeito anticolinérgico reúne retenção urinária, alteração do eixo, alteração da acuidade visual, porque provoca xeroftalmia, redução da saliva, porque ele provoca xerostomia, confusão mental. Então, tudo isso somado traz um risco elevado para o idoso. Por isso, é um dos medicamentos inapropriados para idosos que você tem à lista aí. Fatores que podem contribuir para a redução dessa polifarmácia: capacitar a equipe. Além do farmacêutico, as outras pessoas que terão contato direto com esse idoso, até porque pode haver inicialmente uma orientação de se evitar a automedicação. E depois, com relação aos medicamentos prescritos, também a equipe estando mais capacitada, o próprio médico, ele vai ter conhecimento de que talvez uma otimização da farmacoterapia para evitar a chamada cascata iatrogênica, muitas vezes por causa de um remédio, o idoso está tomando outros 4. Eu cito o exemplo de um remédio para Alzheimer, rivastigmina, ou poderia ser o donepezil, galantamina, qualquer anticolinesterase, que vai trazer alteração, que vai trazer dores epigástricas, náusea, vômito, alteração do peristaltismo, dores de cabeça, e aí você já começa a pensar que por causa de um anticolinesterase, que ele não vai poder deixar de tomar, ele vai tomar uma bromoprida, ele vai tomar uma ondansetrona, ele vai tomar um inibidor de bomba de próton, um pantoprazol, e aí ele vai ter que tomar um ativador do peristaltismo, um remédio do tipo tamarine, planta bem, algum desses, Movalax, enfim, e aí perde peso, então ele vai ter que tomar um fármaco, um centro, sei lá, um complexo polivitamínico. Então esse é um problema que a gente precisa estar muito atento a isso, né? Comunicação entre os profissionais, e isso se dá inicialmente através do prontuário. A educação em saúde, então isso tem que começar desde lá do ensino fundamental, por que não? O reconhecimento desses problemas que envolvam os idosos,
Políticas públicas, eu citei agora há pouco aqui, políticas públicas voltadas para o idoso, mas que sejam devidamente aplicadas, não adianta você ter lá uma lei muito bem escrita, o estatuto, como eu faço essa crítica aqui no Brasil, você tem o estatuto, você tem a lei do idoso, ou seja, você tem uma base forte em termos de política pública, mas você não tem ainda uma aplicabilidade no nível governamental, no nível público, como nós gostaríamos e como o idoso precisa. O idoso precisa de dignidade. O idoso precisa de dignidade. A gente tem que eliminar o estigma de que envelhecimento significa o corredor final da vida. Eu vejo ainda muitos profissionais de saúde usando o termo terceira idade. Não se usa mais terceira idade. Terceira idade era um termo que se usava lá no passado, que era o final da vida, após 60 anos. Então, hoje você tem idosos com 75, com 80 anos que trabalham e muitos ainda sustentam a casa. Então, eliminar essa coisa, esse estigma de que envelhecer é um caminho rápido para a morte. Não é. As pessoas vivem mais tempo e existem métodos para você preservar essa qualidade de vida. Claro, uma pessoa idosa ela vai ter mais cansaço, ela pode ter redução da sua mobilidade com o passar do tempo, mas ela pode ter uma qualidade de vida, aliás, ela precisa ter, né? É digno que ela tenha isso, e os programas de atenção farmacêutica podem favorecer, podem trazer também isso, né? Os idosos não aderem a medicamentos. Olha que número incrível para vocês aí. Quando o idoso toma um medicamento, 15% deles não aderem. Mas quando existem 4 medicamentos ou mais, 35% deixa de aderir. É um dado importante, né? Por que será que quanto maior o número de medicamentos, menor adesão? Será que é porque ele se confunde na hora de tomar o remédio? Será porque ele tem medo de tomar muitos remédios? Será porque ele leu a bula de todos os remédios? Então, há algum componente aí que traz esse prejuízo, né? Essas perguntas, depois vocês vão poder ler o material, aliás, vai estar disponível no YouTube. Você acabou de orientar o idoso e você pergunta, você entendeu as orientações? Ah, entendi. Você pode repetir para mim? Esse exercício, por mais que ele possa parecer banal, ele é importante para que sejam fixadas as informações. Então, é um método, um dos métodos que a gente pode fazer para favorecer a adesão do idoso ao tratamento. Se ele não adere, ele hospitaliza, ele corre risco de vida, ele pode morrer, ele pode ter a doença complicada, e assim um detalhe, né? Ele vai custar mais caro para o sistema. Então, quando eu falo que o Estado como um todo, o Estado, o governo, ele precisa olhar para o idoso, é porque também é um componente econômico, ou fármaco econômico envolvido. Se eu tenho o idoso descompensado, a probabilidade de ele ingressar na UTI ou dele ter uma admissão hospitalar é muito maior. Se eu tenho o idoso estável, não descompensado, que trata a sua doença, que vai ao consultório, que faz a dieta adequada, que verifica o seu diabetes ou que verifica a sua pressão arterial frequentemente, claro que eu tenho um componente farmacoeconômico favorável também para o sistema, seja ele público ou privado. Isso é importante a gente lembrar, né? E as doenças dos idosos, gente, as mais conhecidas, as cardiovasculares, a hipertensão, e aí evoluindo para o infarto, para o AVC, doenças respiratórias, o enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, o câncer, quanto mais a gente envelhece, mais as chances de ter câncer, claro, mas a boa notícia é que os protocolos para câncer estão avançando bastante, e a gente vai ter uma resolutividade muito grande para o câncer em pouco tempo. O idoso é mais suscetível às infecções, ele cai mais, ele tem as doenças osteoarticulares, a osteoartrose, a artrite, ele tem diabetes mellitus, o envelhecimento traz um risco maior, e ele vai ter demência. E demência, 65% vai ser Alzheimer, que já, como eu disse para vocês, já está em 5º lugar no top 10, nos Estados Unidos já é o 3º, né? São mais de 100 demências, doença de Alzheimer é uma delas, acaba sendo aquela que mais nos preocupa. Eu sou pesquisador em Alzheimer, comecei a atuar em Alzheimer desde 2007, a gente tem trabalhado muito nessa questão do acompanhamento da doença de Alzheimer, temos grupos no mundo inteiro, vamos ter uma reunião agora em abril, estou indo lá para 2 dias de reunião científica nos Estados Unidos, para a gente tratar da questão do Alzheimer na América Latina, então temos se preocupado muito. Eu fiz um curso em 2018, quando fui apresentar um trabalho em Chicago, na conferência de Alzheimer, e eu fiquei muito chocado nesse curso que eu fiz, porque logo de cara o professor já falou para nós, olha, um dos fatores de inclusão para ter Alzheimer passa a ser agora ser latino. Então, o fato de ser latino, nascer do México para baixo,
significa uma grande chance de ter Alzheimer. Por quê? Pelo nível educacional. Quanto menor for o nível educacional, o índice de alfabetização, mais suscetível, menor reserva cognitiva, maior a chance de ter Alzheimer. Então, esse é um dado que nos preocupa bastante, né? Doença de Alzheimer, reconhecida em 1906 por Alois Alzheimer. Inicialmente, ele chamou de doença peculiar dos neurônios do córtex central. Em 1910, Emil Kraepelin chama de doença de Alzheimer, mas somente a partir do início dos anos 90 é que a gente começou a estudar mais a doença de Alzheimer. Surgiram os primeiros medicamentos no final dos anos 90, pouco tempo atrás. É importante lembrar que a gente está falando de uma doença de mais de um século, mas somente há 30 anos começaram a surgir os primeiros medicamentos, porque a gente demorou muito para começar a estudar Alzheimer. Você vai lembrar que lá nos anos 60, nos 70, nos 50, quando se dizia que o idoso estava esquecido, que ele estava com comportamento, alteração de comportamento, se falava que ele estava caduco. Entre aspas, esse velho está caduco. Essa velha está caduca. Porque não se falava Alzheimer. Parkinson, Lewy, as demências começaram a ter um estudo mais aprofundado somente a partir de meados dos anos 90. Se falava doença de Alzheimer, se falava demência senil do tipo Alzheimer. Eu tenho um manual Merck aqui, que eu comprei lá quando estava na faculdade, em 93, e lá está escrito demência senil do tipo Alzheimer. Olha que interessante, né? Então, a gente não tinha conhecimento ainda sobre a doença de Alzheimer. Quero agradecer a oportunidade, nesse espaço de tempo, passar aqui a minha informação. Aqui o nosso grupo de trabalho de cuidado ao idoso do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Sou coordenador. Convido a todos que puderem comparecer, claro, quem está aqui no Brasil, quem está em São Paulo. À esquerda, o meu grupo de trabalho, lá o meu laboratório de pós-doutorado lá na medicina em Ribeirão Preto, na USP. Terminamos um trabalho agora, estou iniciando outro projeto. Agradecer novamente a Gabriele e toda a organização aqui por ter me recebido. Deixo meus contatos, para que depois possamos discutir também sobre o que foi dito aqui, se quiserem comande materiais, enfim. Fico à disposição para as perguntas. Viu, Gabriele? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, doutor Gustavo, pela apresentação. Tenho certeza que colaborou para nossos membros aprenderem mais sobre esse tema. Muito obrigada pela paciência também. E nós tivemos um comentário aqui no chat do Heráclio, falando que o profissional deve aprender a escutar o paciente, principalmente os idosos, e os idosos podem não ter com quem conversar e tirar dúvidas. E, em relação a perguntas, no chat me encaminharam a questão: qual seria o melhor caminho para adentrar na área sendo um recém-formado? Bom, o melhor... Primeiro, eu acho sempre importante a formação complementar, independente até se você vai atuar junto ao idoso. O mercado hoje é muito competitivo, né, para o profissional farmacêutico especificamente. Então, a pós-graduação assim, sine qua non, né? Você tem que fazer uma pós-graduação. Se você quer fazer na área do idoso, você tem na área de gerontologia, tem farmácia clínica, que você pode se desenvolver melhor, conhecer os conceitos, né? E depois, automaticamente, você vai adentrar o mercado de trabalho. Eu acho muito difícil, sem a pós-graduação, você reunir condições de fazer frente a esse nível de competitividade que tem no mercado. Outra questão muito importante, aproveitando aqui que a gente está fazendo essa palestra em tradução para outros países, depois, é uma segunda língua, né? Sem dúvida nenhuma, o inglês preponderante. Eu digo que o inglês já é importante. Passa a ser depois, quem sabe, depois o francês, ou até o mandarim, né? Está aí a China chegando forte, né? É isso. Obrigada, doutor Gustavo. Bom, a gente tem uma pergunta bem similar, que foi quais dicas você daria para quem está iniciando a graduação agora e quer seguir nessa área? Eu disse a pós-graduação. Eu acho que a coisa mais importante é você ter afinidade. Então, parte do princípio que se ele está dizendo que ele quer seguir nessa área, então esse já é um primeiro grande passo, porque trabalhar com idosos requer essa afinidade, essa vocação. É um pouco diferente, né? Eu digo assim, Gabriele, a farmacoterapia do idoso, a farmacologia do idoso, ela não está nos livros que a gente aprendeu. Os livros não tratam disso. Até mesmo com relação ao próprio discurso que você tem com o idoso. O idoso não tem que ser chamado de senhorzinho, a vozinha está boa.
não exatamente isso, mas também é um discurso diferente. Então, acho que o primeiro grande passo é esse, a afinidade. E depois, claro, buscar a formação complementar. Certo, obrigada, doutor Gustavo. Aí, tem uma pessoa que perguntou se o senhor possui indicação de oportunidades para estágio na área. Às vezes surge, né? Eu deixei meus contatos aí, vamos manter contato. Às vezes surge sem alguma coisa. Não é difícil de acontecer, não. O pessoal sempre atrás aí de uma oportunidade. O networking, né? Sempre, né? Sempre importante. Também perguntaram quais habilidades mais importantes para um farmacêutico na sua área. Bom, para trabalhar com o idoso, ou assim, na clínica, na farmacoterapia do idoso, a farmacologia é fundamental, o conhecimento da farmacologia. Conhecer farmacologia não é decorar mecanismo de ação, sempre digo isso. Mas nem se colocar um chip do Hang Day na sua cabeça, mas assim, eu acho que é fundamental você ter as noções, você entender a farmacologia, entender a lógica da farmacologia, entender os processos farmacocinéticos, desde a absorção até a excreção, tudo que se passa, o que acontece até que ele esteja biodisponível, o que acontece no trânsito pelo plasma, na ligação da proteína, depois até os receptores, os movimentos que se iniciam no fígado para que ele seja eliminado, depois excretado pela função renal. Então, isso é um importante. E depois, a leitura sobre os medicamentos mais usados para idosos, porque há, sim, alguma coisa de peculiar ali envolvido, a fisiologia do idoso que a gente citou aqui, acho que são aspectos fundamentais. Certo, obrigada. E deixa eu ver se a gente tem mais alguma. Sim. Se o senhor conseguiria passar para nós um pouquinho da diferença entre a área da tua área, agora com a pandemia, e o antes da pandemia, e se está mais complicado para iniciar na sua área, por exemplo. Nós sofremos muito, né? Eu vou falar especificamente do Alzheimer, que acho que é o que ele está perguntando. Nós tivemos um aumento, esse dado saiu agora, a questão de um mês atrás, nós tivemos um aumento de 19% nas mortes em pacientes com Alzheimer devido à pandemia. É um número muito alto, é 20% praticamente, né? E isso se deve ao isolamento do idoso, à redução do acesso do profissional de saúde, ao próprio embotamento dele, a reclusão, os quadros depressivos, enfim. Então, a pandemia trouxe um reflexo, inicialmente, do número de óbitos, mas, infelizmente, também um reflexo que a gente está sentindo e vai sentir por algum tempo das sequelas desse isolamento para o paciente idoso com Covid. Mas é mais trabalho, né? É mais trabalho e a gente vai precisar estar mais envolvido ainda no trato com o idoso, no cuidado ao idoso. Certo. E aí, acredito que essa agora seja a última, em relação aos idosos que estão de quarentena, né, isolados, estão até dentro dessa que o senhor já começou a comentar, o que o senhor recomendaria? Se é visitá-los, se é fazer alguma coisa mais tecnológica para poder ajudar nessa diminuição em relação ao caso de Alzheimer, em quadro de depressão também no idoso, por esse afastamento da família? Nós tivemos 2 momentos, né, Gabriele? Durante a pandemia, eu fiz muitas lives, sobre essa questão do idoso e a pandemia. Então, naquele momento, usar o recurso tecnológico, usar o celular, fazer videoconferências ali, videopapos, né, sei lá, conversas pelo streaming aí, pelas redes sociais, o velho e conhecido telefone, né, que a gente fala tanto de rede social, esquece do telefone, né? Eu recomendava, por exemplo, na época, que os vizinhos fizessem compra para os idosos, para o idoso não ir no supermercado. Então, a gente você lembra que na época da pandemia estava muito difícil mesmo, a gente pedia para eles não saírem de casa. Hoje, com o esquema vacinal completo, com as medidas de precaução, com a máscara, com a lavagem das mãos, com o uso do álcool gel, não há mais por que esse idoso ficar isolado. Salvo uma exceção, um caso onde ele esteja com uma doença, um quadro de imunossupressão, quando ele tem que ficar isolado por uma questão mesmo do quadro imunológico dele, mas, feito essa exceção, não há por que esse distanciamento. A gente tem que se aproximar deles, porque
o sofrimento causado pelo afastamento, que é impactado na depressão e em sintomas neuropsiquiátricos, é muito preocupante. Certo. Obrigada, doutor Gustavo. Eu acredito que essa seja a nossa última questão, pelo menos que me enviaram. Então, eu agradeço, né, novamente a sua participação, pela paciência, pelas respostas. E eu passo a palavra novamente para o senhor, caso o senhor queira fazer alguma consideração final. Eu quero agradecer a oportunidade, como eu disse para você, esse tempo da pandemia, felizmente, né, foi possível se conectar com muita gente aqui no Brasil, no mundo inteiro, foram muitas oportunidades. Então, esse foi foi interessante. Eu me policio muito para não cair naquele discurso que muitas pessoas, infelizmente, fazem, que dizem assim, esse foi o bom da pandemia. Não, a pandemia não teve nada de bom, gente. A pandemia matou quase 700 mil brasileiros. Então, não teve lado bom. O lado bom da pandemia foi que teve muita live. Não teve lado bom. As lives foi algo que a gente conseguiu oportunamente fazer. Então, eu agradeço. A gente consegue reunir muitas pessoas aqui. Eu quero usar as últimas palavras que eu falei aqui na apresentação. O idoso precisa ter dignidade. Ser idoso é a necessidade de ter dignidade e a gente eliminar ou a gente acabar com o estigma de que o envelhecimento é um castigo, de que é o fim da vida, que tudo acabou, e aquelas ideias erradas que não produz mais neurônio, que, enfim, não é isso. Tenha certeza que não é isso. A gente tem vários exemplos aí na vida comum, na nossa família, que a gente pode observar. Então, mais uma vez, obrigado, e fico aí à disposição para outras oportunidades. Obrigada, doutor Gustavo. Obrigada novamente também a todos que estão assistindo ou que vão assistir. Tenham um bom dia e esperamos por vocês nos próximos Pharmacy Hours. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.